pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade e hoje vamos falar de um jogo de tabuleiro bastante interessante, Under the Falling Skies, da editora Devir. Um jogo para um jogador, maiores de 12 anos e uma duração entre 20 e 40 minutos. O jogo diz que é para um jogador, mas dá para jogar, na minha opinião, com dois jogadores na mesma equipa e tomando decisões em conjunto para superar os desafios. Isto é um jogo que é claramente inspirado no videojogo Space Invaders, que de certeza muitos de vocês conhecem, e nós temos que defender o planeta Terra dos ataques constantes de naves alienígenas. O jogo tem vários modos, o modo base, o modo avançado e o modo campanha, que eu vou já passar a explicar. Malta, antes de começarmos a explicar, eu tenho que referir aqui uma componente que está no verso do livro de instruções. Ele diz pare, espere, e vocês estão aqui a ver que para este modo introdutório e o avançado, que eu também vou explicar, temos de tirar isto da caixa e montar. Tudo isto é o modo campanha, que é confidencial, ok? A partir aqui do bloco de notas e tudo o que está por baixo, este é o bloco de notas, e tudo o que está por baixo é guardado e eu já vou explicar mais à frente, ok? Portanto, tenho aqui o setup do jogo que já está montado, mas eu vou explicar como é que se monta e para que é que serve cada coisa. Portanto, a montagem é bastante simples. Escolhemos primeiro a cidade, que neste caso é Roswell, e não tem poderes a cidade, e temos que ter a base A e B, ok? Depois temos que ir buscar os tiles de base A e B e colocar na ordem de escrita A e B, ok? Isto separa-se tudo, como vocês podem ver. Outras bases ficaram de fora para jogos mais avançados, que foi Washington DC, Nova York e a base C e C, ok? C para cima, C para baixo. Todas as outras têm a mesma coisa. Aqui vocês podem ver que a base B para baixo e depois tem a base B para cima. Depois colocamos aqui o marcador de energia, começa no número 2, o marcador de vida da base e o marcador de conhecimento começa aqui no 0. E o objetivo do jogo é chegarmos ao nível 11 de conhecimento antes de perdermos a nossa vida aqui ou antes que a nave-mãe chegue aqui, ok? Depois colocamos aqui os tiles, logo a seguir aqui à nossa base, e como vocês veem vai ficando desde o azul claro até ao preto, a indicar o céu, e aqui também é modular, ou seja, podemos escolher a nossa dificuldade como nós colocamos assim com este lado, é só colocá-las do mais claro para o mais escuro, e depois, se quisermos dificultar o jogo, nós em futuros jogos podemos colocá-los com este lado assim, mais sujo, que dificulta ainda mais o jogo. Mas o livro de instruções faz um excelente trabalho a explicar como é que podemos alterar a dificuldade das coisas. Depois temos os dados. Neste jogo inicial da apresentação não vamos jogar com os dados azuis, eu já vou explicar para que é que eles servem. Eles saem de jogo, ficam só 3 cinzentos e 2 brancos, e aqui ficam as 5 naves roxas, aqui na nave mãe, são colocadas aqui. Depois temos 4 naves brancas que ficam aqui de lado, e temos uma nave laranja que vai ficar fora do jogo, também é para outro modo de jogo mais para a frente. A nave mãe é colocada aqui no topo e ela, turno para turno, vai descendo, e as naves vão andando também, ok? Depois temos também de colocar a escavadora, porque a nossa base só está descoberta as casas que estão atrás da escavadora. Tudo o que está à frente da escavadora pode ser construído por nós para nos dar mais poder, mais força, mais conhecimento, mais energia, e a escavadora vai andando até chegar ao fim e termos a base toda construída. E então, como é que se joga? O jogo tem 3 fases. É a fase dos dados, em que nós lançamos os dados e vamos colocando nas casas para obter o efeito desejado. Depois é a fase das instalações, em que nós usamos as instalações em que foram colocadas os dados. E depois é a fase da nave-mãe, que é jogar pela vez do vilão, em que a nave vai executar os seus poderes e os seus movimentos, ok? Portanto, agora na fase aqui dos dados, que é a fase 1, eu vou ter que lançar os dados e colocá-los nas casas específicas da base. Eu só posso colocar nas casas que estão atrás da retroescavadora. Se eu colocar um dado numa casa à frente, a retroescavadora vai andar e construir as casas que estão em falta. E os dados têm cores diferentes porque eles têm habilidades. Os dados brancos, sempre que eu escolher e colocar um dado branco, vou ter que relançar todos os outros dados que não foram escolhidos. Por exemplo, faz de conta que eu não gosto destes números que aqui saíram. Então eu escolho o número 4, vou pô-lo, por exemplo, aqui,
e então eu posso relançar tudo outra vez, ok? Imaginem que eu gostava deste 6, então posso jogar o 6, posso jogar o 5, mas eu não gosto deste 3. Então vou jogar este 1, por exemplo, colocá-lo aqui, e posso relançar este, ok? E coloque-o aqui. Regras de colocação. Aquilo que eu fiz aqui está bem feito, ou seja, só pode haver um dado por coluna. Imagina que existem 5 colunas na vertical, só posso colocar um dado por coluna. Assim está bem colocado, assim já não está bem colocado. Podia colocar, por exemplo, este 4, em vez de colocar aqui e a retroescavadora andava 4 casas. 1, 2, 3, 4, ok? E escavava isto. Só os podia utilizar estas casas no turno a seguir. Sempre que usar uma escavadora, tem que se gastar 1 de energia, como está ali indicado no próprio token da escavadora, ok? Sempre que eu coloco um dado, a nave específica que está na coluna específica vai andar o número de casas que está colocada no dado. À exceção daqui dos turrets que estão aqui na nossa base, das metralhadoras automáticas que estão na nossa base, que reduzem sempre um valor ao dado. Ou seja, se eu colocar aqui um 2, é como se transformasse num 1, ou seja, a nave não anda 2 casas para baixo, só anda uma. Se eu tivesse colocado aqui um 1, o valor seria reduzido para 0, portanto a nave não se mexia. As naves pequenas, ok? É importante escolher bem os números que colocamos em cada casa, não só para usufruir dos poderes dessa casa, mas porque as naves vão se movimentar o número que está indicado nos dados. Ou seja, eu coloquei aqui um 4, a nave que está correspondente com esta coluna vai andar 4 casas, ok? Esta vai andar uma, esta não anda nenhuma, porque aqui o turret reduz para menos 1, esta vai andar 5 e esta vai andar 6. Depois de atribuídos os dados a cada casa, é a vez da fase da base, ou seja, vamos pôr em prática, vamos acionar os poderes de cada sala, desde que tenham um dado atribuído. Não é por uma ordem específica, é por qualquer ordem. E vamos já começar por esta. Portanto, esta aqui reduz em 1 o valor do meu dado, portanto ele passa a 3, é um 4, mas passa a 3. E tem que gastar 1 de energia, portanto eu gasto 1 de energia. O que é que acontece? Os meus caças vão atacar todas as naves que estejam em sítios com o símbolo de explosão, mas vai destruir apenas as naves que estejam num número igual ao inferior. Portanto, eu tenho 2 naves em sítios de explosão. Uma está no número 2, portanto o meu dado era 4, passou para 3, destrói aquela nave, mas não destrói a que está no número 4. Mas se o meu dado fosse um 5, ele passaria para 4, que tem aqui o menos 1, e então já destruía tanto a nave que está na explosão número 2 e a nave que está com a explosão de valor número 4, e essas naves voltavam para a base mãe, ok? Portanto, este está resolvido. E aqui é uma casa dupla, ela só funciona se tiver 2 dados. Eu tenho um 11, mas tenho um menos 3, portanto passo para 8 e vou ganhar 8 de energia. Subo para aqui, o máximo é 7, portanto estou cheio. Aqui não faz nada, já fez, aliás, a nave só avança 0 neste caso, porque eu coloquei 1, portanto a nave não avançou. E agora já posso usar aqui o valor, já posso usar aqui a sala de conhecimento, gastando 2 de energia. Qual é que é o problema? A sala de conhecimento, para eu poder avançar, tinha de ter 3 de conhecimento, eu só coloquei 1, portanto não me serve de nada. Se eu aqui tivesse colocado, por exemplo, um 6, eu já poderia, gastava 2, claro, e já poderia, pagava 3 para avançar para o nível de pesquisa seguinte, depois pagava 1, e já vou com 4, para avançar para o seguinte, e precisava de 3 para avançar para o seguinte, portanto não conseguia avançar mais. Atenção que os níveis de conhecimento não são acumuláveis. Os que eu gastar aqui gastei, os que não gastei perdem-se, os que eu depois vou a outra sala de conhecimento e os que lá tiver ganho podem permitir avançar ou não, não acumula de sala para sala, ok? Sempre que uma nave estiver aqui e avançar para a base, passar esta linha, eu sofro 1 de dano aqui, ok? De relembrar que sempre que eu chegar aqui, eu perco o jogo, ok? Outras habilidades das naves é as setas. Se houver uma seta rosa para o lado esquerdo, a nave avança para o lado esquerdo. Se houver uma seta azul para o lado direito, a nave avança para o lado direito. E é imediatamente quando cai naquele local. Se já houver uma nave no espaço a ocupar, a nave não se mexe. Outra ação na linha das naves que acontece imediatamente é quando calhamos no símbolo de nave-mãe, que faz com que a nave-mãe desça. Sempre que a nave-mãe descer,
e apanhar naves mais pequenas, ela absorve essas naves para o seu núcleo, para serem colocadas no turno do inimigo, ok? Só as explosões é que acontecem no turno da base. E agora estamos no turno da nave-mãe. E a primeira coisa que temos que fazer é mover a nave-mãe. E a nave-mãe move sempre uma casa. Neste caso apanhamos uma nave mais pequena das roxas, ela vai aqui para o nosso núcleo, para ser colocada a seguir. Depois usamos o poder que aqui está, que neste caso, este poder diz que vamos colocar uma nave branca, ok? Está no núcleo para ser depois dropada. Se fosse aqui, a escavadora andava 2 casas para trás, ou seja, o túnel que escavámos e as salas que construímos ficavam destruídas por desabamento. Aqui perdíamos um de conhecimento e aqui não acontecia nada. E aqui na caveira nós morremos, perdemos o jogo. E agora é a fase de dropar naves. Como é que nós lançamos as naves? Portanto, isto tem regras específicas também e são elas. Primeiro vemos as colunas onde não há naves, portanto aqui está uma, primeiras naves roxas. Neste caso acontece o caso de não haver mais nenhuma coluna disponível. Então o que é que fazemos? Vemos a nave que está mais distante e colocamos a nave seguinte, que neste caso é branca. Sempre as vermelhas e depois as brancas. Outra regra relativamente às naves brancas. As naves brancas, sempre que são destruídas, elas saem de jogo. As naves roxas voltam para o núcleo da nave-mãe, ok? As naves brancas voltam à nave-mãe se conseguirem com sucesso atingir a nossa base. Se houver algum efeito que seja necessário colocar mais naves brancas e não haja, não colocamos nada, ok? Nada acontece, só temos 4. Olhando aqui mais em pormenor na nossa base, nós podemos escavar vários túneis e para obtermos os 11 de conhecimento que está aqui, é preciso descobrir estas 3 e colocar um valor elevado de dados, não é? Como vocês podem ver. Mas depois existem outras bases que aumentam o valor dos nossos dados. Há uns que diminuem, outros que aumentam. Uns gastam mais energia, outros gastam menos energia. Portanto, temos que saber aqui gerir recursos, ok? Só para reforçar que existem no jogo simples, no jogo iniciante, existem mais 2 cidades, Nova York e Washington. Elas têm 2 poderes e nós quando jogamos a partida inicial, que é esta que eu expliquei, nós podemos jogar mais partidas iniciais com um nível mais elevado de regras. E neste caso jogamos com 2 vidas. Se perdermos a primeira ronda, viramos ao contrário e jogamos com a cidade semi-destruída, mas já é mais fácil e temos poderes diferentes. Portanto, as cidades já estão um bocadinho destruídas, estão semi-destruídas, mas o jogo pode se tornar um bocadinho até mais fácil. Temos outro tipo de poderes e esta é a segunda vida, a segunda tentativa de salvarmos, neste caso, a Nova York ou Washington DC. E agora que já explicámos o jogo iniciante, o jogo base, vamos mudá-lo um bocadinho. Eu escolhi a cidade de Washington DC e o layout dela, da nossa base, é B por cima, C por baixo. Portanto, B por cima, C por baixo. E vocês reparem que já temos aqui umas novas divisões com um layout diferente. A escavadora é aqui colocada nesta direção, portanto ela vai andar assim, sempre a descer, não é? Temos mais energia, vai até o número 9, temos a vida e precisamos de 6 de conhecimento logo para avançar. E temos um poder que é, no primeiro lançamento de cada ronda, defina um dos dados brancos para o valor de 6 em vez de lançar. Portanto, o que significa que eu, na fase de lançamento dos dados, tenho que escolher um dado branco e transformá-lo num 6 e depois é que posso jogar os outros dados. E reparem que já tenho os dados azuis aqui, eu já vou explicar o que é que são. Retiro os azuis e lanço os outros dados. Ok? Portanto, se eu misto. O que é que são os dados azuis? Os dados azuis são robôs que nos ajudam nas tarefas, que são criados aqui nestas fábricazinhas. Vamos supor que eu já tinha desbloqueado aqui a nossa base toda, já tinha feito as escavações todas. Se eu colocar aqui um dado 6, quer dizer que na fase das instalações eu vou pagar 2 de energia, como aqui está, e vou criar um robô do valor 6, porque é o valor do dado, e vou colocá-lo onde eu quiser. Vamos supor que eu vou colocá-lo aqui. Pronto. Significa que todos os turnos de fase de instalação, esta instalação vai produzir o que está no dado, ok? Tem que colocar assim na diagonal que ele só pode ser usado no turno a seguir, ok? Ele está cansado. Vou atribuir, vamos supor, este aqui, por exemplo. Vamos supor que venho aqui a esta fábrica e crio um robô 2, portanto, robô 2 eu posso pô-lo aqui,
e vou colocar os outros dois aqui. Posso colocar aqui, posso colocar aqui. Os robôs não contam como dados, apesar de serem dados. Portanto, eu posso colocar os robôs numa coluna que já tenha dados, ou posso colocar os dados numa coluna que já tenha robôs, ok? E quando eu coloco um robô, as naves não avançam, só avançam com os dados brancos ou cinzentos. Vamos à fase das instalações. Portanto, os dados ainda não se colocam agora, claro. Portanto, vamos aqui à fase. Eu estou aqui, tenho 3, não é? Este aqui fica gratuito. Portanto, eu construo um robô de 2, vou pô-lo aqui, ele fica exausto, eu construí este turno e este dado sai. Aqui vou gastar 2 de energia e construo um robô de 6 que vou colocá-lo aqui e ele está exausto, foi construído neste turno. Aqui gasto mais 1 de energia, fico com 0 e ganho 6 de conhecimento, portanto, eu estaria aqui avançado para aqui e estes dois não fazem nada. No turno a seguir, vamos supor que eu lançava os dados. Portanto, já lançámos os dados, já os colocámos, vamos para a fase das instalações. Temos que colocar os nossos robôs em modo ativo. Aqui estão eles. E vamos, então, usar as salas. Esta aqui dá-me 5 de energia, mas como a casa tem um mais 1, dá-me 6. Portanto, tenho 6 de energia. Eu posso usar já aqui um robô. Este robô de 2, gasto 2 de energia. Ele dá-me mais 1, portanto é um robô de 2 de conhecimento, passa para 3 e eu posso aumentar aqui para o nível seguinte e ele fica exausto, mas reduz a sua capacidade para 1. E cada vez que usamos os robôs, eles vão diminuindo a sua capacidade até chegar a 0. Ou seja, se eu usar este robô novamente no turno a seguir, ele é destruído e sai de jogo. Portanto, este robô aqui, o que é que ele faz? Dá-nos mais energia, portanto é um 6 com o menos 1 daqui, dá-nos 5. 1, 2, 3, 4, 5, fico com a energia máxima, só que tenho que o reduzir e colocar exausto. Portanto, estes robôs neste turno já não posso usar, só no turno a seguir. Outra situação aqui com os dados, sempre que eu colocar aqui um dado para fazer um robô novo, eu posso escolher um robô novo, destruo um e construo outro. Neste caso podia destruir este e construir um 4, por exemplo, aqui. Sempre que eu quiser pôr um dado numa casa onde já haja um robô, eu destruo o robô e coloco o dado. Nestas casas aqui triplas, por exemplo, se eu tiver aqui um robô exausto, tiver aqui um dado operacional, esta sala não é ativada porque o robô está exausto, ele tem que estar operacional, ok? Portanto, como perceberam de forma assim muito sucinta, é assim que se joga a versão mais avançada deste jogo. Irei passar agora a explicar de forma resumida o modo campanha. Portanto, vamos então agora falar do modo campanha. Eu já retirei os componentes base do jogo e agora o que vocês vão encontrar na caixa é isto, é este bloquinho para apontar as campanhas e as campanhas em si que vêm divididas isto são 4 capítulos que dá um total de 10 missões. Há capítulos que têm mais missões que outros. Vamos mostrar só aqui mais ou menos o primeiro, sem fazer muitos spoilers, ok? Isto aqui já podemos estragar. Vem com uma banda desenhada, aliás todos vêm, até o livro de instruções tem o primeiro capítulo. Depois, por trás, tem informação de todos os componentes do capítulo, todas as novas peças, com as 4 personagens que nós podemos jogar, as novas cidades, os poderes delas e explica assim de forma muito resumida o que é que faz cada poder. Depois temos mais 2 histórias de banda desenhada, aqui e aqui, e temos mais 2, aqui e aqui, e depois temos 4 cidades, ok? Deste lado, o que é que nós temos? Temos o outro lado das cidades e depois temos o briefing das missões, ok? Como podem ver, é a banda desenhada de um lado e depois o briefing da missão, a explicar o que é que devem fazer em cada missão, de como devem montar a missão, que elementos é que vocês vão usar do jogo original, que elementos é que vocês vão retirar. Depois temos a terceira folha, que é as 4 personagens que vocês podem jogar, uma base nova e umas tokens que vão ser usadas numa das missões, ok? Só numa das missões. O que é que vocês têm que fazer é, muito simples, tirar as cidades, não olhar para eles, ok? Não olhar para eles, baralhar, fazer 4 montes, o que é que vocês vão fazer? Vão escolher aleatoriamente 2. Portanto, eu vou fazer assim, estas 2 ficam de lado. Agora, destas 2, eu vou escolher uma. E então, nesta primeira missão, eu vou escolher uma e depois
a outra cidade é destruída. Ou seja, isto como se fosse um filme, eu escolhi um herói para representar, portanto eu vou tentar salvar, por exemplo, esta cidade e esta vai ser destruída, sai de jogo, fica guardadinho num dos sacos que vem com o jogo, porque isto depois pode ser repetido e jogado mais tarde, ok? Coloco dentro deste saco e fica fora deste modo de campanha. E neste caso eu fiquei com esta personagem que é uma clara referência à personagem de Will Smith no Dia da Independência. Fiquei com este briefing, a Batalha pelo Céu, que por acaso até tem um piloto, ok? Até calha bem. E fiquei com a cidade do México, ok? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a missão, vamos tentar ganhar a missão e depois passamos para os outros 2 montinhos que eu fiz e voltamos a repetir o processo. Eu escolho uma personagem, a outra cidade, outra personagem morrem e volto a fazer o jogo novamente com o que está aqui indicado. Mais uma vez, a cidade que eu não escolho vai para dentro do saquinho para ser jogado mais tarde. Todos os tiles estão identificados com o número, portanto eu sei que estes tiles, mesmo que se misturem, são do capítulo 1, existe do capítulo 2, etc. Está tudo muito bem identificado. E então como é que se joga? Joga-se normalmente, respeitando as regras do jogo e aquilo que o briefing nos está a dar, ok? O que vem aqui atrás. Cada personagem tem um poder que só pode ser usada na missão específica. Depois de o usarmos, temos que o deitar, ok? A dizer que já usámos. É um poder que só podemos usar uma vez por missão. Depois, mais para a frente, ele tem um modo avançado que, quando é pedido pelo jogo, nas missões mais avançadas, nós podemos usar o modo avançado. Porque as personagens, apesar desta ser jogada na primeira missão, pode ser jogada noutras missões, tenha salvo a cidade ou não, porque ela pode salvar a cidade, ou pode ter deixado que a cidade tenha sido destruída, mas a personagem pode sobreviver, ok? E como é que nós tomamos nota aqui? Muito simples. Nós aqui, neste caso, é aqui, nós escolhemos o nome do capítulo, é um nome inventado por nós, depois temos que pôr a cidade, temos que pôr o nome do briefing e temos que pôr o nome da personagem. Isso está tudo aqui. Depois, a primeira missão, se ganharmos, colocamos um certo, ou um 1, e aqui se perdermos, colocamos um X e depois aqui se ganharmos, colocamos um 2, ok? Indicar que ganhamos. Depois, a segunda parte da missão com as outras 2 personagens, em que escolhemos só uma, fazemos exatamente a mesma coisa. Ok? Isto é importante depois para o fim do jogo. E voltamos a repetir o processo. Mesmo que nós não consigamos vencer as batalhas na primeira missão, podemos só salvar uma cidade, ou podemos até nem salvar nenhuma, nós continuamos a progredir na missão, ok? Isso vai influenciar no jogo final o número de cidades ou personagens que tu consegues salvar. Pessoal, não posso explicar muito mais, porque estaria a fazer spoiler e o objetivo não é esse. Pessoal, fica aqui as peças do primeiro capítulo para vocês terem mais ou menos uma ideia do que vem em cada capítulo. Há uns que têm mais, outros têm menos, depende. Este é o modo campanha do jogo Under Falling Skies. Vamos então às nossas considerações finais. Como viram, o jogo é até bastante simples nas suas regras, mas atenção, o jogo é difícil, é desafiante. Gostei muito da possibilidade de podermos modular o jogo para torná-lo mais fácil ou mais difícil. E o modo de campanha é brutal. Várias referências a filmes de ficção científica, ao Space Invaders, como já referi. Para verdadeiros fãs de ficção científica, não falha. Os componentes são de qualidade brutal, as naves, as cores e a arte escolhida, as tokens, tudo tem uma qualidade premium. O que me agradou bastante a mim, apesar de eu não ser fã de jogos single player, foi o modo de campanha. Cada novo capítulo era uma surpresa, era uma novidade, com novos componentes, novas regras, novos desafios, novas personagens, e gostei tanto de jogar sozinho, mas gostei mais ainda de jogar com outra pessoa, porque vocês podem jogar com outra pessoa, fazem os dois parte da mesma equipa e tomam decisões em conjunto. E é porreiro porque vocês podem parar num capítulo e depois, uma semana a seguir, pegam onde ficaram e continuam a vossa história. E depois, a campanha permite um valor de repetição muito grande. Porquê? Porque há cidades que vocês não conseguem salvar, ou há heróis que vocês não escolheram, e então podem fazer várias combinações de vários modos de história. Portanto, tem muitas, mas mesmo muitas combinações para tornar a campanha sempre diferente. E depois essas regras de cada capítulo da campanha ou de cada missão podem ser adaptadas ao modo arcade. Podem vocês fazer o vosso próprio nível com as vossas regras, misturar regras, etc. Pessoal, selo de recomendação, Under the Falling Skies
foi um jogo que deu muito a falar na comunidade de board games e com razão, tenho que dar braço a torcer. Este jogo single player é mesmo muito, muito bom e para fãs de ficção científica não tem como errar. Já podem encontrar isto à venda nas lojas especializadas e no site da editora Devir. Já sabem, pessoal, o vosso apoio é muito importante, subscrevam o canal, partilhem os vídeos e estejam atentos às nossas lives. Bons filmes, boas leituras e bons jogos. Até à próxima.